Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. Um estudo da Escola de Saúde Pública do Ceará identificou sintomas, sequelas e complicações da Covid-19 em pacientes que já tiveram alta do internamento. Há 2 anos, as equipes da Gerência em Pesquisa em Saúde iniciaram o projeto Rescovid. O objetivo era estruturar um banco de dados com informações sobre pacientes que tiveram a doença. Hoje, a iniciativa tem mais de 6.000 nomes cadastrados. Atualmente, o projeto busca detectar vestígios da Covid nesses pacientes. Para falar sobre esse assunto, recebemos Jadson Franco, gerente de pesquisa em saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará. Rui Calou, professor do curso de fisioterapia da Uniateneu, Álvaro Madeira, neurointensivista e diretor do Hospital São Mateus, e Kenny Colares, médico infectologista. Primeiramente, pessoal, muito obrigado pelo convite aceito. Jadson, fala pra gente quais são os dados que constam desse banco de informações. Então, que bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco disso. Ainda em 2020, quando a OMS declara a pandemia de Covid-19, a Escola de Saúde Pública do Ceará iniciou uma série de pesquisas, ensaios clínicos nessa temática, e uma delas foi o que a gente tem chamado de Rescovid, que é o registro eletrônico e clínico de pacientes hospitalizados por Covid-19 nos hospitais da Rede Estadual de Saúde. E desde então a gente vem levantando informações do prontuário de toda a evolução desses pacientes até a alta, e aí entendendo essa alta como óbito, o retorno para casa, acompanhando toda a prescrição médica, evolução, se teve ventilação mecânica ou não, intubação, quais foram os exames feitos, e isso hoje compõe um grande banco de dados com mais de 6.000 pacientes de todo o estado do Ceará, onde a gente tem aí feito inúmeras análises que têm nos permitido conhecer muito mais sobre essa doença, que ainda tem muito a ser conhecida, mas tem nos ajudado a entender esses dados e certamente a pensar, enquanto saúde pública, protocolos e tantas outras frentes como foram tomadas, permitindo aí, através da evidência, a tomada de decisão por parte da gestão. Esses dados estão à disponibilidade para outros pesquisadores? A gente tem um compromisso, e a escola, um compromisso muito social de estar sempre apresentando esses dados para a sociedade, antes mesmo dos principais papers ser publicados. Então já temos alguns artigos publicados, estamos aí, a partir de muitas análises, são muitos dados, escrevendo outros artigos, mas tem sim, parte desse material ele se encontra numa live que está gravada no canal do YouTube da Escola de Saúde, onde a gente traz aí os principais dados achados desse estudo, e também nos próprios canais oficiais da escola a gente tem aí sempre que publicações nessa temática, levado aí amplamente à divulgação da sociedade. Professor Rui, o senhor também fez pesquisas das repercussões da Covid, né? Gostaria que o senhor falasse sobre. Bom, uma satisfação muito grande estar aqui no programa com 3 grandes autoridades, que estão à linha da frente do Covid, tá? Eu, juntamente com outros grupos, com outros colegas, desenvolvemos 2 pesquisas. Uma foi de revisão de literatura, uma revisão sistemática, onde nós verificamos as repercussões físicas nos profissionais de saúde, Então, é um outro campo, de cuidado e zelo diante aqueles, que estiveram na linha de frente. Então, a gente, nessa revisão sistemática, levantou as principais repercussões advindas, pelos equipamentos de proteção específica. Um outro estudo foi uma pesquisa, de base populacional, publicada agora em 2022, mas com coleta ainda lá em 2020 e 2021, onde a gente viu a percepção, o conhecimento, a informação da população acerca da Covid. Foi publicada agora no dossiê temático da revista Saúde e Debate, uma revista com foco na saúde coletiva. A minha formação, eu sou doutor em saúde coletiva, e os outros colegas também são professores e profissionais da saúde com a atuação na área da saúde coletiva. Kenny, o que a gente tem de informações hoje das sequelas, dos impactos da Covid naqueles pacientes que tiveram a doença? Desculpa, para quem é a pergunta? Para o senhor. O senhor escutou? Tá certo, o som está um pouco baixo aqui para mim. Bom, essa é uma área nova em investigação, Se a gente conhece pouco, tem muitas lacunas relacionadas à Covid, a doença na fase aguda, existe uma carência muito maior
em relação às consequências após Covid, né? Que tem sido caracterizado aí por a duração dos sintomas acima de 3 ou 4 semanas, até isso não existe, a definição da doença não existe o consenso em relação a ela, né? Mas, de uma forma geral, a pessoa que continua com sintomas depois de 3 ou 4 semanas, ela cairia nessa categoria de pós-Covid. E existe uma lacuna enormes lacunas na literatura, né? Por que isso acontece? Quais são os mecanismos que levam a essas manifestações, né? Se é um mecanismo só ou são vários, porque as manifestações, elas são praticamente todos os sistemas orgânicos, manifestações psiquiátricas, manifestações neurológicas, cardíacas, pulmonares, osteoarticulares. Então, são tantas manifestações que existe dúvida, inclusive, se existe um mecanismo de desenvolvimento da doença, uma causa única, né? Ou se, na verdade, é uma somatória de mais de uma doença que está sendo chamado ainda com esse nome de síndrome pós-Covid. Existe muito pouca informação gerada em países de média e baixa renda, então é muito salutar que existam estudos que tentem produzir conhecimento baseado na realidade de países como o Brasil. A gente tem pouca coisa, poucos artigos relacionados a essa síndrome pós-Covid, né? E nesse sentido, o diagnóstico e o tratamento dessa condição ainda é muito prejudicado. Então, de uma forma geral, a gente acaba direcionando para aquele problema aquele sistema que o indivíduo está manifestando alterações e tentar utilizar recursos que existem de outras doenças na tentativa de buscar um benefício, ou seja, resumindo, é uma área que a gente tem muito mais dúvida do que certezas, né? E com certeza até a dimensão, qual a proporção dos indivíduos que continuam com esses sintomas, né? Os números na literatura variam de 10% a 70%, 80%, ou seja, é uma literatura que a gente, depois de ler, a gente vê que não só a gente conhece pouco, mas o mundo todo conhece pouco. E mais estudos são necessários para a gente conhecer melhor essa síndrome que parece ser tão prevalente. Perfeitamente. Doutor Álvaro, o que o senhor tem observado de sequelas, de sintomas nos pacientes que saíram da internação por conta da Covid? Como o professor falou, assim, muito boa a explicação. Basicamente, o COVID ele deflagra um processo inflamatório assim, muito intenso, então ele acaba, essa é uma das teorias, pelo menos acaba acometendo os órgãos de uma forma geral. Então, a gente, como sintomas, fadiga, cansaço, falta de ar, às vezes perda de paladar, cefaleia, dores de cabeça de forma prolongada. Tem uma entidade também que a gente chama de névoa cerebral, tem todo um COVID neurológico envolvido, a perda de cognição. Então, assim, realmente é uma doença, como o professor falou, assim, a gente infelizmente ainda domina pouco. Queria dar aqui de público aí parabéns às pesquisas, aos 2 pesquisadores que a gente tem aqui, que realmente fizeram um desenho de estudo assim, muito consistentes e com informações muito preciosas também para a gente. Jadson, o projeto da Rescovid está no momento de follow-up, não é isso? De fazer um garimpo aí para levantar os dados de sintomas, de sequelas. O que essa etapa tem mostrado atualmente? Isso mesmo. A gente tinha o acompanhamento dessa evolução clínica até alta, né? E aí a pesquisa tem também esse entendimento de e pós-alta, né? E a gente entrou aí no projeto do follow-up. Hoje a gente já tem um banco de mais de 800 pessoas, e isso segue, que traz aí para a gente essas sequelas pós-Covid, né? Então a gente tem identificado muito isso, que a literatura traz como ausência também de conhecimento, né? Mas a gente vê muito nos relatos das pessoas entrevistadas a fadiga, né? Cansaço, alopécia tem aparecido muito frequente nas respostas dos pacientes, quer seja público, que a gente está fazendo muito essa comparação, né? O estudo, como veio de 2020, ele compara a primeira onda e segunda onda. E no follow-up também a gente está buscando essas pessoas, né? E aí a gente está fazendo um estudo também do tempo desse relato de sequela, né? Então, a perda de memória aparece muito forte. O que a gente está categorizando de uma forma mais geral é que existem as sequelas nos relatos dos entrevistados de ordem física, que vai nesse cansaço, falta de ar, mas também é muito recorrente nas falas aspectos da ordem psicológica. A insônia,
a angústia, né, a ansiedade. Então, a gente tem observado muito isso nesse universo que nós estamos entrevistando de pacientes pós-Covid. Estou trazendo esses porque aparecem tanto em pacientes primeira e segunda onda. E quando a gente compara esses dois públicos, a gente está nessa fase, onde na primeira onda, acho que vale lembrar, a gente teve um público com maior idade, né, faixa etária, 50, 60 anos. Já na segunda onda, a gente tem um público mais jovem, né, 29, 39 anos, que também apresentaram aí sintomas graves. A gente vai vendo essa temporalidade, vou dizer assim, da sequela, que é percebida aí nessa ordem física e financeira. De pacientes que a gente está fazendo o desenho física e financeira, eu quis falar a questão da classificação de perfil sociodemográfico, né? Na segunda onda, a gente também observa esse público mais jovem, com acessos, né, à saúde suplementar, e mesmo assim, a gente, quando vai fazendo os vários recortes das diferentes regiões do estado do Ceará, a gente traz muito forte esses relatos, ou seja, estão ficando como sequela essas questões de física e aspectos também psicológicos. Rui, pode falar. Tá. As repercussões, foi falado muito, né, professor, as condições musculoesqueléticas, né? Então, hoje, várias clínicas de fisioterapia, elas passaram a ter os programas de reabilitação, né, pós-Covid, né? Inclusive, algumas universidades, né, do estado, elas já incluíram esse tipo de serviço, né? Porque o tempo prolongado na oxigenoterapia, né, à medida que o indivíduo ele fica na oxigenoterapia, então ele perde sua massa muscular, né? E aí essa massa muscular, passado o tempo do internamento, né, a alta, então essa sensação de fadiga, de cansaço, ela se repercute, né? E aí os programas de reabilitação, eles têm focado essa reabilitação musculoesquelética e também a função pulmonar, né? Então hoje o trabalho do fisioterapeuta frente às repercussões, né, da Covid no âmbito musculoesquelético, pulmonar, a prescrição e a orientação para os exercícios metabólicos tem sido constante, porque realmente a fadiga, o cansaço, a dispneia, né, aos pequenos esforços, tem sido frequente, né, principalmente no pós-alta. E realmente, essa lacuna, quando os pacientes ainda estão ali no hospital, é difícil dizer, né, quais repercussões vão se manter, porque cada pessoa tem um percurso, né, de doença diferente. E aí, nesse percurso de doença, aqueles pacientes que passam pela ventilação artificial, no caso a intubação, né, eles terão possibilidades e chances maiores de comprometimentos, né? Então, é muito difícil hoje a gente ter esse desenho, né, de quais serão, né, ou quais estão sendo as principais repercussões, né? Mas como é que eu posso falar? Pelo boca a boca, né, pelo que tem aparecido nas clínicas, a parte musculoesquelética, né, e a função pulmonar têm sido as principais complicações que os pacientes têm apresentado e necessitando de acompanhamento multi e interdisciplinar. Perfeito. Kenny, diante desses cenários, do resultado dessas pesquisas, como o senhor mesmo falou que está tudo ainda a ser descoberto, mas diante dessa realidade, a gente pode imaginar que uma vez tendo tido a Covid de forma mais severa, a doença fica para sempre com a pessoa? Bom, os estudos para chegar a essa conclusão precisam acompanhar os pacientes por mais tempo, né? Eu queria chamar a atenção que apesar de existir uma relação entre gravidade da doença e as manifestações do pós-Covid, né, que levaria a gente a considerar ou o trauma, o estresse de ter estado internado, ou a agressão da doença, ou as modalidades terapêuticas, como ventilação prolongada, explicar assim o pós-Covid, existe um grupo de pessoas que não tiveram Covid grave, que não se internaram, e mesmo assim tem a síndrome pós-Covid, né? É claro que é mais comum nos pacientes que internaram, mas esse fenômeno ele não é exclusivo daquele paciente grave que internou em hospital, que esteve na UTI. Inclusive, muitas vezes, pacientes que estão internados na UTI ou que estão muito graves manifestam, às vezes,
uma síndrome pós-internação prolongada na terapia intensiva, que até parece um pouco pós-Covid, né? Às vezes a gente fica um pouco mais intrigado naquela pessoa que não passou por isso, ou seja, o risco de vida ou internação prolongada, o uso intensivo de medicamentos ou de ventilação mecânica, e mesmo assim apresentam essas manifestações, mostrando que a agressão que foi feita aos tecidos é um aspecto, por exemplo, a agressão que foi feita ao pulmão, o aspecto psicológico, psiquiátrico do trauma pós, né, um estresse, é uma explicação, mas aparentemente existem outros mecanismos que a gente ainda não conhece, talvez um processo inflamatório, talvez dano endotelial, talvez alterações endocrinológicas, ou seja, as pesquisas feitas nesse campo, eles levam a caminhos ainda muito diversos, né? E quanto tempo a gente vai precisar, esses pacientes vão ter para se recuperar, é um grande questionamento, né? A gente os segmentos maiores que tem, né, de casos acompanhados por um ano, mostrando que uma proporção desses indivíduos, depois de um ano ainda, apesar da maioria ter conseguido se livrar dos sintomas, existe uma minoria que ainda permanece sintomático e fica difícil a gente responder essas pessoas até quando esses sintomas vão durar, ou se vão ser para sempre, né? Ou se poderão surgir sintomas de longo prazo, ou seja, que não apareceram imediatamente depois da Covid, mas que surgiram um pouco mais à frente, né? Então, nesse sentido, é preciso muito estudo e é preciso acompanhamento por mais tempo desses casos, para a gente conseguir responder essas questões. E realmente o que tem na literatura ainda não responde adequadamente essa pergunta. Perfeitamente. O Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, conversando sobre as consequências, sintomas e sequelas provocadas pela Covid-19. Bem, professor Kenny, diante do cenário que o senhor apresentou no bloco anterior, como tratar, né, essas pessoas que estão apresentando sintomas pós-Covid? Qual seria o melhor direcionamento? Bom, acho que vale a pena a gente chamar atenção, antes de falar do tratamento, né? O que de melhor a gente pode fazer para evitar pós-Covid é combater a transmissão da doença, né? Então, sempre como a gente levar em consideração, claro, algumas pessoas já se contaminaram, mas a gente fica preocupado, especialmente durante essa última onda da Covid, com uma certa banalização, né? Banalização, a doença não está matando mais como matava antes, e as pessoas descuidarem um pouco das medidas de proteção, né? Então, evitar se contaminar é uma forma de evitar pós-Covid, né? Utilizar a vacinação, já tem estudos mostrando que pessoas vacinadas, até por ter doença mais leve, têm uma chance menor de desenvolver o pós-Covid. Então, esses aspectos mais simples, eles são muito mais efetivos e mais baratos do que você tentar resolver posteriormente, né? E aí, depois que a pessoa já tem, então, como a gente tem doença com envolvimento neurológico, psiquiátrico, osteomuscular, cardíaco, respiratório, a forma de tentar tratar vai ser um pouco baseado, por exemplo, a pessoa que tem alteração do olfato e que não recupera o olfato, os otorrinolaringologistas vão utilizar aquelas medidas de estimulação que eles já utilizavam para outras situações na tentativa de ajudar o paciente, mesmo não existindo estudos ainda mostrando que esses tratamentos são efetivos, ou se na verdade seria necessário um outro tratamento, né? Se a pessoa tem alterações respiratórias, a gente vai fazer uma avaliação da função respiratória, imagem, espirometria e tentar utilizar os recursos que existem para as outras doenças respiratórias para tentar ajudar esse indivíduo. Porque já que a gente não conhece essa doença, digamos, as características especiais dela, a gente vai tender a puxar tratamentos, abordagens que a gente utiliza para outras condições já conhecidas, na tentativa de ajudar os pacientes até que a gente consiga entender melhor qual é o mecanismo dessa doença e, de repente, se existe um tratamento especial para ela que não trazer das outras doenças parecidas uma resposta, né? Mas, por enquanto, a abordagem tem sido um pouco direcionada para o tratamento se o distúrbio é psiquiátrico, então um tratamento psiquiátrico, tentativa de utilizar drogas psicoativas, né, para ver se consegue ajudar aquele indivíduo. Ou seja, utilizar o armamento, as informações que a gente já tem, as medicações que a gente já tem para condições parecidas para tentar ajudar esse indivíduo. Acredito que com o tempo
à medida que a gente conseguir entender exatamente os mecanismos da natureza dessa doença, a gente pode ter tratamentos mais específicos, mais direcionados e talvez com maior benefício para esses indivíduos, né? Mas, com certeza, o tratamento ainda a gente está tateando, está buscando instrumentos para ajudar essas pessoas. Doutor Álvaro, como é que o senhor vê trabalho para assistência pós-Covid? Na verdade, assim, o Covid, ele nos mostrou o quanto é importante funcionar uma equipe multidisciplinar. Então, assim, a gente vê muito isso nas UTIs, a gente sempre soube disso, mas isso passou a ficar mais presente. Então, a pronação, que era aquela manobra de colocar o paciente deitado de bruços, enfim, todo o cuidado com a parte ventilatória, manobrado também pelo intensivista, mas também pelo fisioterapeuta. Então, assim, eu vejo no pós-Covid um desdobramento destes cuidados multidisciplinares. Então, assim, tudo que o nosso professor falou, mas a questão focada na questão da reabilitação. Então, a fisioterapia respiratória vai ser fundamental, o psicólogo para também atender esses pacientes. Então, é todo um processo de reabilitação e, como ele falou, a gente não tem noção de tempo, quanto tempo vai ser preciso fazer, a gente não entende ainda profundamente os mecanismos que levam a estes quadros. Então, a gente ainda vai ter que caminhar um pouquinho para um tratamento mais específico. Jadson, lá na Escola de Saúde Pública, vocês, diante dos dados, né, levantados aí pela Rescovid, como é que está sendo a assistência, né, da escola, junto com a Secretaria de Saúde, para atender a população? A escola, já desde o começo de 2020, ela assumiu muito fortemente, aí o professor Kênia é consultor de infectologia da escola também, junto com outro grupo, né, atuado muito fortemente junto à Secretaria de Saúde, na definição e desenho de protocolos, né? Uhum. Então, esses estudos, levantamento de evidências, têm contribuído muito forte para a escola estar não só desenhando esses protocolos, né, que em 2020 foram, a cada dia, eu acho, né, saíram tantos protocolos em razão do desconhecimento, e a escola assumiu muito forte esse papel, e também na formação dos trabalhadores, né, e trabalhadoras da saúde. Então, a escola assumiu muito fortemente isso no campo, quer seja da simulação realística, dos protocolos, do manejo clínico. Então, a escola assumiu muito forte em linha de frente esse campo da formação, que é papel dela, e as pesquisas e todos esses dados fazem com que a gente pudesse repensar modelos de assistência, modelos de gestão, tomada de decisão rápida frente a uma crise dessa emergência que vivemos ainda, né? Estamos ainda não acabou, estamos num outro momento da pandemia, mas ainda vivendo ela. Então, todos esses dados têm muito fortemente, todas as pesquisas, né? A gente está falando do Rescovid porque eu acho que ele é o banco maior de dados que traz informações de toda a evolução histórica clínica de pacientes, mas do campo da saúde mental, né? A gente fez outros estudos de percepção da população acerca da Covid, de vacina, então todas as outras frentes, o próprio capacete Elmo, né, desenvolvido pela escola, e agora o estudo para avaliar a aplicabilidade e usabilidade do Elmo em crianças e também avaliar a eficácia de quem utilizou o Elmo. A gente está nesse momento também de coletando todas as informações de pacientes que utilizaram o Elmo. Então, todos esses estudos, eles têm levantado aí evidência para qualificar assistência, formação e tomada de decisão da gestão. Uhum. Professor Rui, o senhor também fez pesquisas vendo a consequência, as sequelas da Covid nos profissionais de saúde, né? Não necessariamente naqueles que tiveram a doença. O que vocês tiveram de resultados? Isso. O nosso desenho do estudo, né, foi uma revisão sistemática, né, que deu uma lacuna para a gente desenvolver, né, só que os dados dessa outra pesquisa ainda não estão publicados, mas na revisão sistemática a gente percebeu que os danos nos profissionais de saúde era a cefaleia, tá? Associada por conta do uso prolongado do face shield, né? As marcas na face, né? Que chamadas, né, por partes, né, de outros pesquisadores de indentação, né? No cunho mesmo, a contratura muscular cervical, né? Por conta do tempo em pé, né, em maior tempo, a incontinência urinária, porque
principalmente na primeira onda, né? Quando estávamos ali ainda se estruturando, né, nos serviços e adequando, né, a gente tinha um tempo muito restrito, né, para ir ao banheiro, se alimentar, né, por conta exatamente da escassez de produtos de proteção específica que estava tendo na primeira onda, né, principalmente ali de março para maio, que foi quando, né, em março, quando foi, né, dito pandemia, né, pela Organização Mundial de Saúde. Então, a partir dali, os equipamentos, né, passaram a se tornar mais escassos, né, e aí, então, a gente passou a ter protocolos, né, nas unidades de terapia intensiva, né, nas enfermarias. Então, essas foram as principais repercussões. Uma fala foi trazida, né, muito importante agora, sobre o elmo, que na segunda onda, eu acredito que as repercussões não foram tão intensas quanto na primeira, né, embora a gente tenha na segunda onda um desenho diferente da população infectada. Na primeira onda, a gente viu muito o adulto, o idoso, pessoas com comorbidades, mas na segunda onda, a gente viu o adulto mais jovem, né? Então, assim, e também as repercussões. O tempo de internamento, eu estive na linha de frente em 2 hospitais, né, públicos, então eu percebi, né, nós nos bastidores, né, não a nível de evidência científica, mas de evidência clínica, no que nós víamos, né, e que essas repercussões, elas não estavam sendo maiores porque nós estávamos contando com o elmo, né, porque até então, quando o paciente ele saía do catéter nasal, da máscara de reservatório, até 15 litros, né, ele passaria por uma intubação orotraqueal, porque muitos dos serviços ainda não tinha a adequação para fazer uma ventilação não invasiva, por conta da aerolização, né? Então, a gente contava com o elmo na segunda onda e a posição prona, como o professor Álvaro falou, né? Então, que a equipe multidisciplinar, ela também foi bastante importante, porque a nível não de repercussão física, mas de repercussão mental, os psicólogos e os assistentes sociais, eles foram fantásticos, porque eles traziam a videochamada, né? Não era permitido a visita. E eu, por muitas vezes, conseguia pronar o paciente, conscientizar sobre a pronação, né? Evitar qualquer atividade de movimentação, porque ele já estava com gasto, né? O débito energético muito grande, né? Por conta da oxigenoterapia ou mesmo por conta da infecção da Covid, né? A febre era sempre muito moderada ou alta, e aí esse paciente ele perdia mais energia. Então, muitos pacientes às vezes ficavam naquela ansiedade, né? O medo de estar com uma doença que estava matando várias pessoas. Então, às vezes, eles queriam manter aquelas mesmas rotinas de alimentação, de ir ao banheiro. E na segunda onda, né, a gente teve, então, o elmo, né, que foi um avanço, um ganho nosso aqui do Ceará, né? Então, eu acredito que as repercussões não tenham sido maiores, porque nós tivemos o elmo, né, nessa segunda onda. Jackson, o elmo já é um recurso consolidado, né, para tratamentos respiratórios, inclusive está ganhando prêmios. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Sim, o elmo ele se consolidou agora mesmo, né, recebeu aí a premiação. Realmente a gente tem dito a inovação que salva, né? Recentemente fizemos até uma chamada temática de um periódico científico para a gente ter esses artigos das muitas utilizações do elmo e dos bastidores. Inclusive saiu um exemplar da revista Cadernos S, trazendo relatos de experiência com a utilização do elmo. E agora a gente avança para a utilização do elmo, não só Covid, né? As pessoas estão trazendo isso, assim, o elmo para a Covid, mas o elmo para a insuficiência respiratória, né? E aí a gente tem alguns estudos já, como o elmo 2.0, que aperfeiçoa, qualifica o dispositivo, elmo para criança, o elmo Kids, né? Elminho, e pensar a utilização do elmo nos casos de insuficiência respiratória.
Bem, a gente está chegando ao finalzinho desse segundo bloco, nossos convidados vão estar de volta no terceiro, mas o professor Kenny Colares vai ter um compromisso, né, e vai se ausentar. Então, professor, eu gostaria de agradecer a sua presença e deixar mais um espaço para o senhor dar um recado aí para a população, né? Ainda estamos na pandemia, que cuidados são necessários, né? A população ficar atenta. Tem muito se falado também a questão das máscaras, né? Governos pensando em manter, em retirar. Gostaria também que o senhor falasse o que o senhor pensa a respeito. Sim, talvez como mensagem mais importante, né? Nesse momento que a gente tem uma melhora importante dos indicadores da epidemia, as pessoas tendem a relaxar e achar que o problema já se esgotou, né? A gente tem observado que essa doença se comporta em ondas, essas ondas elas têm vindo com cerca de 4 meses de intervalo entre uma e outra. A gente está tendo, especialmente na Europa, na Alemanha, alguns países que estão tendo aumento novamente no número de casos. Então, a gente se comportar dentro daquela ideia de que nós estamos no meio da pandemia e o fato de a gente estar numa fase de maré baixa, que a gente deve se preparar, se organizar, se vacinar, né? Para se preparar para a eventualidade de uma nova onda. Então, as pessoas procurando se vacinar, a gente tem aí apenas 1/3 da população, mais ou menos, que fez o reforço, a dose de reforço, então não deixar de fazer a terceira dose. Alguns indivíduos já estão sendo chamados para a 4ª dose, até a gente conseguir desenvolver ferramentas, né? Agora que estão começando a aparecer os tratamentos para a Covid, realmente efetivos, né? Os tratamentos para pós-Covid, talvez efetivos, vão surgir só lá na frente. As ferramentas que a gente tem, principalmente, é evitar se infectar, ou se infectar, que tenha uma forma mais leve possível. Isso vai trazer menos complicação a curto prazo e a longo prazo, né? Então, utilizar a máscara em ambientes fechados, não sei até quando a gente vai precisar, procurar se vacinar, estar atento às novidades, porque essa doença ela já nos assustou algumas vezes e é possível que ela tenha mais novidades para a gente no futuro, a gente não pode baixar a guarda. Perfeitamente, professor Kenny. Agradecemos, tá, a participação do senhor. O Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo. A gente volta já já, não sai daí. Papo de Redação de volta, falando sobre as sequelas da Covid-19. Doutor Álvaro, o senhor como neurointensivista, imagino que no primeiro semestre de 2020 deve ter encontrado uma realidade bem complicada diante de uma doença que não se sabia muito como ela funcionava, como tratar. De lá para cá, o que a gente sabe hoje da doença que antes não se sabia, né? Recentemente a Anvisa autorizou um medicamento específico para tratamento, né, da doença. O que o senhor tem a falar a respeito? Como você falou, né? A gente viveu o caos, realmente. A primeira onda a gente não sabia como tratar, a gente não tinha muita noção do que fazer e a gente atuava baseado com o que a gente conhecia até então. Então, muito se postulou naquela época sobre medicações, kit para Covid e coisas assim, que foram se provando aqueles ineficazes aí ao longo do tempo. E a gente foi ganhando uma certa experiência e uma certa expertise no tratamento e no manejo desses pacientes. Na segunda onda, como já foi falado aqui, houve uma mudança de padrão. Então, o padrão da primeira onda eram pacientes idosos com muitas comorbidades e isso mudou um pouco na segunda onda, mas ainda assim foi muito difícil. Acho que todo mundo aí teve alguém conhecido, ou um parente, um ente querido que se foi para o Covid. Hoje em dia, quando o paciente, atualmente, né, se hoje chega o paciente ao hospital, vocês já têm um modus operandi, um procedimento padrão a fazer? Sim, a gente já tem todo um protocolo. É evidente que agora começam a surgir medicações mais específicas contra a Covid-19. Antes não tinha. A gente saía tratando os sistemas, ou enfim, à medida que a gente ia precisando ou percebendo algum acometimento.
Agora a gente começa a ter algumas medicações que estão sendo aprovadas, como você falou, nesse sentido. Então, assim, isso vai mudando um pouco aí a trajetória do tratamento. Mas eu acho que é sempre importante lembrar, como o professor falou, o importante, o fundamental é a prevenção e, sobretudo, a vacinação. A gente precisa vacinar cada vez mais. Álvaro, o que de informação que passou-se a ter da doença que o senhor considera assim, crucial, que antes não se sabia, né, desses 2 anos para cá? No início, a gente não sabia, por exemplo, o tempo correto da intubação orotraqueal. Então, a gente inicialmente acabava optando por uma intubação mais precoce. Isso foi se mostrando que não era assim a conduta, né? Não em todos os casos, não de forma indiscriminada. O uso de certas medicações que eram postuladas inicialmente como kit COVID caiu por terra aí ao longo do período todo. E aí nisso surge a vacina, aí sim, com comprovação científica, com estudos feitos no mundo todo que mostram a repercussão positiva, o impacto positivo que teve aí nessas ondas, né, tudo depois. Na sua fala anterior, o senhor falou da necessidade, né, de manter prevenção. Gostaria de o senhor falasse a sua opinião a respeito da flexibilização do uso das máscaras, se está no momento certo, se não é. Cada estado, né, tem uma equipe da Secretaria de Saúde, equipes muito qualificadas, aqui a gente também tem, de profissionais qualificados, professores, doutores, que tem essa possibilidade de uma avaliação do momento correto da relativização. À medida que a gente for conseguindo vacinar mais, a cobertura vacinal for alcançando níveis aceitáveis, a gente vai poder relativizar, sim, com segurança esse uso da máscara. Foi dado o primeiro passo agora e vamos aguardar aí os resultados desse primeiro passo dado. Rui, pois não. Comparando a primeira com a segunda onda, né, a gente na primeira onda, como o professor Dr. Álvaro falou, sobre o desconhecimento, né? Por exemplo, em que momento eu vou entubar, né? Um dos sintomas, que era a hipóxia oligoassintomática, era a síndrome do pulmão feliz, né? A saturação, ela baixava, né? O indivíduo, ele não sentia nenhum desconforto, nenhum cansaço, né? Então, ele tinha a saturação baixa, mas não tinha sintoma de saturação baixa. E aí, inicialmente, né, nós procurávamos os serviços de saúde quando saia na mídia, né, que você procurasse em caso de desconforto, né, respiratório ou febre elevada. E em cima desse contexto, né, como o professor Álvaro falou, nós tivemos conhecidos, familiares, né, que vieram a óbito exatamente por conta desse sintoma. Então, na primeira onda, até porque quem tinha um oxímetro em casa, hoje, se você for ver, quase todo mundo tem um oxímetro em casa, né? Tanto que o oxímetro, antes da pandemia, ele custava em torno de R$80 a R$100. E na época da pandemia, um oxímetro custava R$300, R$400, porque ficou bastante escasso e necessário, né? Então, uma vivência que eu tive em sala de aula, quando eu entro, né, na disciplina de cardiorrespiratória, terapia intensiva, que eu toco no assunto da hipóxia assintomática, quase todos os alunos levantam a mão e falam, né? Eu tenho um oxímetro hoje em casa, né? Então, assim, na primeira onda, a gente teve essa repercussão, esse dano, né? Que, infelizmente, a gente não tinha como saber, né? Só foi saber a partir de quando começou a acontecer os relatos, né? Então, muitas das nossas medidas hoje de flexibilização, de EPI, de medicamento, vai vir dos estudos, né? Só que, infelizmente, os nossos estudos, eles têm uma limitação, né? Que nós estávamos conversando.
Então, os estudos de coorte, né, que analisam, são aqueles estudos que analisam por maior tempo, né, as maiores repercussões, no tempo maior, podem nos dar essa resposta, né? Então, assim, e mesmo assim, a gente já tem, como, por exemplo, o estudo da Escola de Saúde Pública, que já tem um banco de dados, né, com mais de 6.000 pessoas. Então, assim, eu acredito que o nosso estado, né, o estado do Ceará, a nível de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e combate à Covid, né, nós temos bons profissionais, né, bons artigos publicados. E eu acho que isso vai ajudar bastante as autoridades a pensar e refletir o momento ideal, né, de ampliar essa flexibilização ou não. Porém, é importante deixar uma frase, né, do professor Kenny, que é essa flexibilização, esse relaxamento, né, para algumas atitudes nossas que não podem ocorrer, né, porque senão realmente as repercussões e os danos vão ser bem maiores. Rui, desculpa, eu vou engatar aí nessa sua última fala, já que eu perguntei, né, para os médicos, quero perguntar também sua opinião, flexibilização das máscaras, o que você pensa a respeito? Eu sigo muito as recomendações, né, da OMS, do Ministério da Saúde, das secretarias, né, estaduais. Então, eu acredito se a gente está chegando, de fato, né, a os 70% da população, né, os hospitais eles já não têm mais as unidades de leitos específicos para a Covid, talvez sim a gente possa, né, experimentar essa flexibilização até para a gente, né, ter uma resposta também sobre a flexibilização. Então, assim como a vacina ela tem uma evidência, né, ela também está numa fase de ensaio clínico, né, e todos nós que somos pesquisadores sabemos que a vacina, para ela circular, né, ela precisa passar por essa fase, né, de chegar até a massa, né, ao todo da população. Então, para a gente também averiguar que vamos ficar de vez sem o uso da máscara, é preciso que a gente flexibilize. E quem vai permitir isso? São os indicadores de saúde, né? São os dados que a gente tem pelas fichas de notificação, né, da doença, são os indicadores dos hospitais das redes, né, de saúde municipal, estadual e a privada, né, que vai permitir às autoridades realmente flexibilizar ou não. Jadson, sua avaliação sobre essa questão? Então, é isso, acho que a gente está falando aqui de ciência, né, de evidências, e o próprio estado do Ceará tem, assim, acho que enfrentou muito bem a pandemia de Covid-19, nos deixando, de certa forma, um pouco seguro com a transparência das informações, e eu penso que esse momento também é mais um desses, né, a gente vive um tempo de vacina, né, por isso daí a importância sempre, né, de estar lembrando, de tomar todas as doses, completar todas as fases, imunização em crianças, e isso nos dá aí, eu diria que um fôlego para a gente seguir as recomendações das instituições e autoridades sanitárias. Em lugares abertos, né, está aí a possibilidade de começarmos a retirar as máscaras, mas é sempre o bom senso, eu acho que vale também, né? A gente está num local aberto que de repente tem uma aglomeração de pessoas, então acho que vale esse bom senso de que nós ainda estamos enfrentando uma fase de pandemia, e a gente falou muito disso aqui, né, que tudo ainda é muito obscuro e a ciência tem sido uma luz para isso. Então, eu acredito muito que o avanço da vacina, certamente, vai nos possibilitar estarmos superando essa fase. Em relação à flexibilização das máscaras, eu digo que vale muito também seguir as recomendações, né? Mas vale esse bom senso do lugar, por tudo que nós vivemos. Eu acredito que tem aí um aprendizado muito significativo na perspectiva individual do enfrentamento da pandemia que todos nós enfrentamos, mas também uma dimensão da saúde coletiva, né, que nos trouxe muito fortemente esse pensar no outro também. Jadson, você como pesquisador, o que você destacaria, né, de avanço na saúde nesses 2 últimos anos em relação à Covid? Então, eu destacaria inúmeras, eu acho que a capacidade de resposta rápida, né, foi uma das coisas que, sobretudo na gestão pública, o tempo de planejar, o tempo de fazer isso, nós ficamos muito atemporal, precisando dar respostas rápidas, e a saúde mostrou, especialmente a saúde cearense, que é capaz de dar respostas rápidas no meio de uma crise de emergência. A pesquisa, eu trago muito fortemente, acho que a pesquisa cearense mostrou que
tem essa capacidade de também avançar, trazendo evidência, trazendo luz, trazendo ciência, não aquela leitura de que a pesquisa deve acontecer paralelo à gestão, paralelo à assistência, né? Ou que a pesquisa, por vezes, assim, lá vem o grupo da pesquisa. Acho que a pesquisa começou a ser vista como parte desse processo de que produz saber e qualifica a tomada de decisão. A inovação, acho que a pesquisa e desenvolvimento, né? Quantos de nós tivemos que nos adaptar a ferramentas tecnológicas, né? E muito por conta, inclusive, da pesquisa, né? A telepesquisa, os órgãos reguladores de ética em pesquisa, o avanço, né? Não paramos, falando aqui em nome do Comitê de Ética do Estado, em nenhum momento para atender e dar respostas rápidas ao pesquisador, garantindo, inclusive, todos os direitos, né, que são preconizados pelas resoluções de Comitê de Ética, inclusive no cuidado a esse participante de todas essas pesquisas que foram desenvolvidas no Estado. Então eu trago isso e trago muito o fortalecimento das redes de atuação em pesquisa. A gente começou a perceber que estudos multicêntricos, eles podem sim ser feitos para além dos interesses de cada estudo, mas a parceria no desenvolvimento da busca de resultados foi muito forte. O Ceará sai mais forte dessa pandemia, no campo também da pesquisa e dessa rede articulada, né? Prova disso, inclusive, é que a própria Escola de Saúde Pública está aí agora implementando, porque foi implantada a rede de pesquisa clínica no estado do Ceará. Porque nesse tempo de pandemia nós percebemos que toda a governança, regulação para pesquisas clínicas, elas ocorreram, que nos ensinaram fluxos e processos que com certeza permitirão aí e fortaleceram as pesquisas no Estado. Então, destacaria esses pontos. Perfeito. Doutor Álvaro, no bloco anterior falou-se muito aqui sobre o legado do capacete Elmo. Gostaria de saber relatos seus relacionados ao uso do equipamento. Foi realmente extraordinário, como já foi colocado aqui. A gente passou a também aprender a manejá-lo e a utilizá-lo de uma forma muito sistemática nas UTIs todas da cidade, e de fato fez uma diferença, foi sim um grande suporte em diversos casos. Então a gente tem muitos casos de sucesso se usando adequadamente o capacete Elmo. Realmente a gente conseguiu avançar em diversos pontos, eu acho, que na saúde como um todo. E um deles é como o Dr. Jadson falou aí, quando o gestor em saúde, ele tem que ver a saúde não de forma fragmentada, como muitas vezes e sim de uma forma integrada. E aí, quando você consegue apontar nessa direção para a integração, você tem resultados como um capacete Elmo, como protocolos que funcionam, como uma gestão de leitos que funcionam. Então, o Elmo eu acho que é bem emblemático disso aí. Bem, pessoal, estamos chegando nos momentos finais do programa. Rui, gostaria que você deixasse o espaço àqueles interessados em consultar os seus papers, né, suas pesquisas, qual o canal que encontra? Que felicidade, né? O pesquisador, quando tem alguém interessado em ler, né? Então, os dois papers, né, eles estão publicados na revista Saúde e Debate, tá? Que é um estudo de base populacional acerca do conhecimento e percepção da população sobre o Covid. O outro manuscrito, né, é um estudo de revisão sistemática que avaliou os impactos e os danos na saúde física dos profissionais, né, que utilizavam o EPI por tempo prolongado. Ele está publicado na revista médica dos arquivos catarinenses, revista Arquivo Catarinense, tá? Então, fico bastante feliz se alguém tiver interesse, né, em ler. E finalizo a minha fala que a pandemia ela ainda não acabou, né? Tudo que foi discutido aqui em meio ao que nós estamos vivendo, né? Então, assim, se a gente vai avançar para novas flexibilizações ou não, né, vai depender do nosso comportamento, né? Então, eu deixo aí essa mensagem final. Jadson, os trabalhos da Escola de Saúde Pública, como a população tem acesso? Bom, tem acesso aos canais oficiais da Escola de Saúde Pública, o próprio site vai ter lá um repositório que tem aí vários dos assuntos e resultados de pesquisas e publicações que nós falamos aqui.
Vale lembrar do site também coronavírus.ceará, né? Muitas das informações e publicações que estão lá, protocolos, artigos, é um site que foi desenvolvido pela escola também. E tem a Cadernos ESP, que é um periódico da Escola de Saúde Pública, uma revista científica, que tem muitas publicações aí em torno da pandemia, ELMO, Covid, que vale a pena ler para que a gente possa ter ainda mais clareza, né, e conhecimento dessa informação. Então, é um convite a gente viver ainda mais esse tempo de ciência que se mostrou muito importante nesses dias. Perfeitamente. Pois então, doutor Álvaro, Jadson Franco, Rui Calou, aos três, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela presença aqui no programa. Acho que foi muito informativo para a população de uma forma geral. O Papo de Redação termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.